O sol despontava timidamente sobre a imponente fazenda Monte Verde, espalhando raios dourados que tocavam suavemente os campos verdejantes. O silêncio da manhã parecia absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um galo ou pelo sussurrar do vento entre as árvores centenárias que cercavam a propriedade. Para muitos, aquele cenário transmitia paz, serenidade e conforto. Mas para Suzy, uma jovem simples e sonhadora que chegava pela primeira vez à fazenda, havia algo mais profundo naquele lugar. Uma sensação de que os segredos estavam enterrados sob cada centímetro de terra fértil, prontos para emergir quando menos se esperasse. Suzy desceu do carro com uma mistura de ansiedade e expectativa. Seus olhos curiosos percorriam a paisagem, absorvendo cada detalhe. O casarão antigo, mas imponente, com suas paredes de pedra cuidadosamente restauradas, as janelas amplas que refletiam a luz do sol nascente e os jardins meticulosamente cuidados, onde flores coloridas disputavam espaço com o verde intenso da grama. Havia algo na simetria perfeita da fazenda que a fazia sentir pequena, quase irrelevante diante da grandiosidade daquele mundo ao qual ela agora pertencia, pelo menos temporariamente. Ela ajustou a alça de sua bolsa, contendo apenas o essencial, e respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Trabalhar como babá na fazenda Monte Verde era uma oportunidade rara. Muitos jovens sonhavam com empregos em cidades grandes, com carreiras de prestígio ou aventuras distantes. Mas Suzy sempre fora diferente. Crescida em um bairro modesto de Porto Alegre, aprendendo a valorizar a honestidade, o trabalho duro e os pequenos prazeres da vida, ela nunca desejou grandes riquezas. O que ela buscava, mais do que qualquer outra coisa, era estabilidade, um lugar onde pudesse sentir-se segura e, talvez, ser útil. Mal sabia ela que a estabilidade era exatamente o que não encontraria. Enquanto caminhava pelo caminho de pedras que levava à entrada principal, Suzy não pôde deixar de notar a imponência de cada detalhe. O portão de ferro trabalhado, adornado com o brasão da família Maia, parecia guardar não apenas a propriedade, mas também histórias de poder, ambição e, embora invisível aos olhos, paixões que haviam marcado gerações. O eco de seus passos na entrada principal parecia reverberar pela casa, um som solitário que contrastava com a expectativa silenciosa de todos os que a observavam, invisíveis, por trás das paredes espessas. Ela foi recebida por uma governanta de olhar severo, que a conduziu pelos corredores do casarão, cada um decorado com tapeçarias antigas e móveis de madeira escura, que emanavam tradição e riqueza. Cada sala parecia contar uma história de ostentação e autoridade, lembrando Suzy de que ela agora estava inserida em um mundo diferente do seu, um mundo de regras e hierarquias que ela ainda não compreendia completamente. Foi nesse instante que a viu pela primeira vez, Carlos Maia. Ele entrou na sala de estar com passos firmes e controlados, emanando uma presença que parecia ocupar cada espaço ao seu redor. Alto, cabelos escuros levemente desarrumados, olhos que refletiam tanto determinação quanto uma inquietação quase palpável, Suzy sentiu algo em seu peito que ela não conseguia nomear. Era como se uma corrente invisível tivesse ligado seus destinos de maneira irremediável, e embora ela tentasse racionalizar, não havia lógica que explicasse o frio na espinha que a percorreu. Carlos, por sua vez, não era um homem que se impressionava facilmente. Acostumado com olhares de admiração, com a atenção constante de quem estava ao seu redor, raramente se via afetado de maneira tão súbita. Mas quando seus olhos se encontraram com os de Suzy, houve um instante de suspensão, um instante em que o mundo externo parecia desaparecer. Ela era simples, sim, mas havia algo nela que desafiava tudo o que ele conhecia. Uma pureza que não era ingenuidade, mas força silenciosa. Uma sinceridade que, paradoxalmente, o consumia e o perturbava ao mesmo tempo. A governanta que os apresentava parecia sentir a tensão silenciosa que pairava entre eles, e com um leve gesto indicou a Suzy que sua acomodação estava pronta no anexo da casa, perto dos quartos das crianças que ela agora teria sob sua responsabilidade. Enquanto caminhava para o anexo, Suzy tentou afastar a imagem de Carlos de sua mente. É apenas trabalho, ela repetia para si mesma, apenas mais um emprego.
Mas a maneira como ele a olhou, carregada de uma intensidade difícil de decifrar, insistia em permanecer, teimosa, em sua memória. Nos dias que seguiram, Suzy começou a entender a complexidade daquele mundo que parecia tão perfeito, mas estava longe de ser simples. As crianças eram adoráveis, mas exigentes. A rotina da fazenda, embora charmosa, demandava disciplina e atenção a detalhes que ela nunca imaginara. E, acima de tudo, Carlos estava sempre presente, muitas vezes silencioso, mas sempre observando, protegendo e de forma que ela não conseguia compreender completamente. Enquanto isso, rumores e sussurros começaram a circular silenciosamente pelos corredores do casarão. Rafael, o irmão mais velho de Carlos, frio e calculista, observava cada movimento de Suzy com desconfiança. Ele sabia que seu irmão era vulnerável a paixões repentinas e temia que a reputação da família fosse manchada por um romance impróprio. Lívia, a irmã mais nova, movida por inveja e desejo de controle, já começava a tramar discretamente, espalhando pequenas insinuações, medindo reações e esperando o momento certo para agir. O cenário estava montado, paixões proibidas à vista, olhares de desejo e controle, e segredos prestes a emergir quando menos se esperasse. Suzy, inocente e corajosa, não tinha ideia de que estava prestes a ser arrastada para um turbilhão de sentimentos e conflitos, onde cada escolha poderia ter consequências devastadoras. Ela acreditava que apenas cuidaria das crianças, aprenderia sobre a rotina da fazenda e retornar ao seu mundo simples. Mas o destino, tão imprevisível quanto cruel, já havia começado a tecer seu fio invisível, unindo duas almas que jamais poderiam permanecer indiferentes uma à outra. E assim, naquele primeiro amanhecer na fazenda Monte Verde, enquanto o sol iluminava a vastidão dos campos e refletia nos olhos de Suzy, a história de amor, paixão, conflito e provações começava silenciosamente, mas com a intensidade de uma tempestade que ninguém conseguiria conter. Os dias na fazenda Monte Verde começaram a se desdobrar com uma rotina que, à primeira vista, parecia tranquila, mas que escondia tensões sutis e olhares carregados de intenções ocultas. Suzy, ainda absorvendo cada detalhe da vida no casarão, descobriu rapidamente que cuidar das crianças era apenas uma das camadas de um mundo muito mais complexo. Havia regras não escritas, códigos de comportamento e uma rede invisível de poder que governava cada gesto, cada decisão e cada interação. As crianças, pequenas e curiosas, pareciam perceber mais do que ela esperava. Cada sorriso, cada olhar, cada pergunta inocente carregava um leve toque de astúcia, como se fossem pequenos espiões da rotina da casa, testando limites e observando reações. Suzy se adaptava rapidamente, aprendendo a equilibrar paciência e autoridade, enquanto tentava compreender os padrões e hábitos da família Maia. Carlos, por outro lado, continuava a exercer uma presença quase magnética. Não era apenas sua aparência ou o poder que emanava dele, mas uma intensidade que parecia enredar todos ao redor. Ele observava Suzy com uma atenção que beirava a vigilância, mas sem nunca deixar transparecer de forma direta. Um gesto, um sorriso contido, uma simples conversa, tudo era carregado de nuances que Suzy ainda não sabia interpretar. E, apesar de suas tentativas de manter distância emocional, ela sentia seu coração acelerar cada vez que ele estava por perto. Rafael, o irmão mais velho, começava a intensificar sua vigilância silenciosa. Ele não era apenas frio e calculista, era meticuloso em sua abordagem, analisando cada gesto de Suzy, cada palavra, cada interação. Para ele, a ameaça não era apenas sentimental, mas estratégica. Ele via na relação crescente entre Carlos e Suzy um risco para a reputação da família e para o controle que ele acreditava ter sobre os negócios e a imagem dos Maia. Lívia, por outro lado, agia com uma sutileza ainda mais perigosa. Movida por inveja e desejo de poder, começou a semear boatos sutis, pequenos comentários que poderiam ser facilmente ignorados, mas que plantavam dúvidas e tensões entre os familiares. Ela manipulava o pai, insinuando que a presença de Suzy poderia comprometer a honra da família, criando um ambiente onde a jovem babá seria julgada antes mesmo de compreender a profundidade de seus sentimentos.
Enquanto isso, Suzy se encontrava em uma batalha silenciosa consigo mesma. Ela sabia que os sentimentos que cresciam em seu coração eram perigosos. Amar seu patrão era, aos olhos de muitos, um erro imperdoável. Mas a intensidade de cada olhar, cada gesto de cuidado de Carlos desafiava sua racionalidade. A presença dele era como um magnetismo silencioso, impossível de resistir, e cada vez que eles se encontravam, o ar parecia eletrizado, carregado de tensão e expectativa. Uma tarde, enquanto caminhava pelos jardins meticulosamente cuidados, Suzy encontrou Carlos sentado em um banco sob a sombra de uma árvore antiga. Ele parecia perdido em pensamentos, mas quando ergueu os olhos e encontrou os dela, houve um instante de silêncio absoluto. Nenhuma palavra foi necessária. Seus olhares comunicavam uma conexão que transcenderia qualquer explicação lógica. O mundo ao redor desapareceu, e por alguns segundos Suzy sentiu como se estivesse flutuando em um espaço onde apenas eles existiam. Mas nem tudo podia ser tão simples. O equilíbrio delicado da fazenda Monte Verde estava prestes a ser abalado. Rafael intensificou sua vigilância, aproximando-se de Suzy sobre a aparência de preocupação com as crianças, enquanto Lívia continuava a manipular os outros membros da família. A tensão crescia como uma corrente invisível, puxando todos para um conflito que ainda não tinha nome, mas cuja presença era sentida em cada canto da mansão. Suzy começou a perceber que suas decisões, mesmo as mais simples, estavam sendo observadas, julgadas e interpretadas. Cada sorriso a Carlos, cada gesto de atenção às crianças, cada palavra trocada era carregado de significados que ela ainda não compreendia totalmente. E enquanto tentava se manter firme, uma parte dela se perguntava se seria possível resistir ao desejo que crescia dentro de si, se seria capaz de manter sua integridade e, ao mesmo tempo, permitir-se sentir aquilo que era cada vez mais intenso: amor, paixão e uma ligação que parecia ir além da compreensão humana. Carlos, por outro lado, estava ciente do perigo que sentia ao se aproximar de Suzy. Ele não era homem de gestos impulsivos. Cada movimento, cada decisão era calculada, mas o coração tinha seus próprios planos. A pureza de Suzy, a maneira como ela se importava genuinamente com tudo ao seu redor, despertava nele emoções que ele jamais tinha experimentado. E quanto mais tentava manter a distância, mais se via atraído, como se fosse impossível resistir ao magnetismo silencioso que a envolvia. A tensão entre desejo e prudência, entre razão e sentimento, começou a criar situações carregadas de intensidade. Pequenos toques acidentais, olhares prolongados e conversas com significados ocultos se tornaram frequentes. E Suzy, que até então acreditava que apenas cumpriria suas obrigações como babá, percebeu que sua vida estava mudando de maneira irreversível. Enquanto o dia se transformava em noite e a luz do entardecer tingia os campos com tons dourados e alaranjados, a fazenda Monte Verde parecia respirar em unissono com os sentimentos que cresciam silenciosamente. Cada sombra que se alongava nos corredores, cada vento que soprava entre as árvores, parecia carregar mensagens não ditas, lembrando Suzy de que o mundo em que ela havia entrado era belo, mas implacável. A relação entre ela e Carlos avançava, ainda que com passos cuidadosos. Era um jogo de aproximação e contenção, de olhares e palavras que carregavam intenções e emoções ocultas. Mas mesmo em meio a tanta intensidade, a jovem babá ainda não compreendia completamente os perigos que se aproximavam e que não estavam apenas fora de si, mas dentro da própria família Maia. Nas mentes calculistas de Rafael e Lívia, prontos a destruir aquilo que começava a florescer de forma tão pura e intensa. Naquela noite, enquanto Suzy se preparava para descansar, ela sentiu o peso de todas as expectativas, observações e julgamentos. Mas também sentiu algo inesperado: esperança. Porque apesar de todos os perigos, apesar de todas as intrigas e manipulações, havia algo verdadeiro ali, algo que fazia cada sacrifício parecer suportável. E enquanto fechava os olhos, imaginando os dias que viriam, ela sabia que nada mais seria como antes. O amor, a paixão e os conflitos já haviam começado a definir o destino dela. E ninguém poderia impedir que essa história se desenrolasse, com todas as suas dores, segredos e intensas emoções.
Os dias se sucediam com uma intensidade que Suzy ainda estava aprendendo a lidar. Cada manhã na fazenda Monte Verde trazia não apenas o calor do sol nascente sobre os campos verdejantes, mas também a tensão silenciosa que pairava entre os membros da família Maia. Ela tinha se acostumado aos olhares calculistas de Rafael e à manipulação sutil de Lívia, mas ainda assim, cada gesto de Carlos continuava a desarmá-la de maneira inesperada. Naquele dia em particular, Suzy foi chamada para ajudar a organizar uma festa simples, mas importante, para receber alguns parceiros de negócios de Carlos. Era uma ocasião que, aos olhos dela, parecia apenas uma formalidade, mas que carregava uma carga emocional profunda para toda a família. Cada detalhe da decoração, cada convite entregue e cada preparação era observado com minúcia, e Suzy sentia-se ao mesmo tempo parte da engrenagem e completamente deslocada. Enquanto ajustava os arranjos de flores, Carlos apareceu ao seu lado. Ele não falou de imediato, apenas observou, como fazia tantas vezes, deixando que a presença fosse suficiente para comunicar algo que palavras não poderiam expressar. Suzy sentiu o calor de seu olhar atravessar a espinha. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu, deixando apenas a presença dele, o cheiro de seu perfume amadeirado e a tensão elétrica que parecia envolver cada movimento que faziam. "Você está fazendo um ótimo trabalho", disse ele finalmente, com uma voz baixa, quase confidencial. Não era apenas um elogio, havia algo nas pausas, no timbre, que carregava uma mistura de apreciação e desejo contido. Suzy corou, tentando se concentrar nas flores, mas seus dedos tremiam levemente, e a sensação de estar vulnerável diante dele se tornou impossível de ignorar. Enquanto os convidados chegavam e a festa tomava forma, Rafael observava cada interação com crescente desconfiança. Ele não toleraria que a ligação entre Carlos e Suzy se tornasse evidente, nem permitiria que qualquer gesto inocente fosse interpretado como um afeto legítimo. Cada sorriso que Suzy lançava a Carlos era anotado em sua mente como uma ameaça, e cada olhar de Carlos para ela como uma vulnerabilidade que precisava ser controlada. Lívia, por sua vez, estava em outra ala da casa, movimentando-se com sutileza, espalhando rumores sobre a aparente intimidade de Suzy com Carlos, garantindo que qualquer conversa ou suspeita chegasse aos ouvidos de membros influentes da família. Ela manipulava com precisão cirúrgica, sabendo que pequenas ações poderiam criar fissuras profundas em relacionamentos frágeis. Seu objetivo não era apenas proteger a reputação da família, mas também assegurar que Suzy fosse vista como alguém indigna de confiança e afeição. No entanto, apesar das maquinações de Rafael e Lívia, havia algo que eles não podiam controlar: a conexão genuína que se formava entre Suzy e Carlos. Cada gesto de cuidado, cada palavra silenciosa, cada atenção parecia fortalecer um vínculo invisível, quase imutável, que desafiava toda a lógica e expectativa. Suzy sentia-se dividida entre a razão, o medo do julgamento e da desaprovação, e a emoção, a atração irresistível que sentia por Carlos. E Carlos, embora consciente dos riscos, não conseguia se afastar de algo que parecia ser essencial para sua própria existência. Durante a festa, um momento isolado os encontrou sozinhos na varanda, onde o vento fresco da noite misturava o aroma das flores recém-cortadas e da madeira polida da casa. Carlos segurou a mão de Suzy de forma inesperada, mas sem jamais deixar de ser discreto, como se apenas o toque pudesse falar tudo o que palavras não ousavam. Suzy sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e seu coração disparou de maneira quase irracional. "Você está bem?", perguntou ele, baixando o tom de voz, seu olhar penetrando no dela. A intensidade do momento era sufocante, mas de uma maneira estranhamente confortável. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras, e percebeu que apesar de todas as regras, todos os julgamentos e medos, havia algo naquele homem que a fazia sentir-se viva como nunca antes. Enquanto isso, Rafael intensificava suas observações, notando cada movimento, cada pequena interação. Ele começou a planejar formas de intervir, sem que Carlos percebesse, mas suas tentativas eram frequentemente frustradas pela sutileza com que Carlos se aproximava de Suzy, sempre discreto, sempre elegante e ainda assim irresistivelmente presente. Lívia, percebendo que seus rumores ainda não tinham surtido efeito, decidiu intensificar suas ações. Em uma conversa com seu pai, insinuou que Suzy estava ultrapassando limites, insinuando que a relação com Carlos poderia colocar a família em escândalo.
O pai, homem de princípios rígidos, começou a olhar para Suzy com uma desconfiança crescente, reforçando ainda mais o peso psicológico sobre a jovem babá. Mesmo assim, Suzy e Carlos continuavam a se aproximar, quase em segredo, criando pequenos momentos de cumplicidade que pareciam desafiar a lógica e a moralidade. Um sorriso compartilhado, um olhar prolongado, uma conversa que parecia casual, mas carregada de subentendidos, tudo isso construía uma narrativa silenciosa, mas extremamente intensa, de atração e paixão. No entanto, a pressão externa começava a se tornar insustentável. Comentários maliciosos, olhares críticos e a constante vigilância de Rafael e Lívia criavam um ambiente de tensão crescente. Suzy começou a perceber que, para continuar próxima de Carlos, teria que tomar decisões arriscadas, enfrentando não apenas a desaprovação da família, mas também seus próprios medos e dúvidas. Naquele instante, enquanto a lua surgia no céu e iluminava suavemente os campos da fazenda, Suzy compreendeu algo essencial. O amor que estava começando a florescer não era apenas um capricho ou desejo passageiro. Era uma força que a desafiava, que a transformava, que exigia coragem e determinação. Ela sabia que, se quisesse viver essa paixão, teria que enfrentar obstáculos que vão muito além de seus próprios sentimentos. Teria que enfrentar toda a estrutura da família Maia, com sua rigidez, inveja e ambição. E assim, na calma ilusória da noite, Suzy percebeu que sua vida estava irremediavelmente ligada à de Carlos. Cada escolha futura seria carregada de riscos e recompensas, de dores e prazeres, e o caminho que se abria diante dela era ao mesmo tempo assustador e irresistível. O amor proibido, a tensão, a luta pelo que consideravam certo e errado, tudo isso começava a moldar o destino de ambos, preparando-se para conflitos que testariam não apenas sua paixão, mas também sua coragem e determinação de lutar pelo que sentiam de verdade. O amanhecer na fazenda Monte Verde trazia consigo a ilusão de um dia comum, mas Suzy logo percebeu que nada ali era realmente previsível. Cada gesto, cada palavra e cada olhar carregava camadas de significado, e ela sentia-se como uma peça em um jogo muito maior do que ela mesma. A rotina matinal, que antes parecia simples, transformava-se em um campo minado de intenções e emoções, onde a menor ação podia desencadear reações inesperadas. Suzy começou o dia cuidando das crianças, preparando o café da manhã com esmero e atenção. Cada detalhe, desde a escolha dos pratos até o jeito de chamar os pequenos para a mesa, era observado de perto, não apenas por Carlos, que sempre aparecia de repente, mas também por Rafael, cuja presença silenciosa e analítica fazia com que cada movimento dela fosse calculado. O frio e atento olhar do irmão mais velho de Carlos lembrava-a constantemente de que nada passava despercebido. Enquanto servia o café, Suzy notou Carlos observando-a de longe, apoiado na porta da cozinha. Havia algo em seu olhar que ia além da simples apreciação. Era uma mistura de fascínio e desejo contido, quase imperceptível, mas profundamente marcante. Suzy sentiu uma pontada de calor no rosto e, por um momento, seus pensamentos se dispersaram, permitindo que a conexão silenciosa entre os dois falasse mais alto do que qualquer palavra. A tensão entre desejo e prudência se intensificava a cada instante. Suzy sabia que cada gesto seu podia ser interpretado de maneiras que ela não controlava. Mas havia uma força invisível que a atraía para Carlos, uma curiosidade irresistível que desafiava toda a racionalidade. Ela tentava manter a compostura, mas cada toque acidental, cada olhar prolongado e cada conversa que parecia casual era carregada de uma tensão quase palpável. Enquanto isso, Rafael planejava sua próxima ação. Ele não era apenas um observador passivo, estava determinado a proteger a reputação da família Maia e a impedir qualquer ligação que considerasse imprópria. Seus pensamentos eram frios, calculistas, e cada passo que ele dava era cuidadosamente planejado para influenciar a percepção dos outros membros da família sobre Suzy. Ele sabia que qualquer deslize, qualquer gesto interpretado de forma errada poderia ser usado contra ela, e estava preparado para aproveitar cada oportunidade. Lívia, por sua vez, intensificava sua campanha silenciosa de sabotagem. Movida por inveja e desejo de controle, espalhava insinuações sobre a conduta de Suzy, manipulando o pai para que observasse a jovem babá com desconfiança.
Cada comentário, cada olhar sugestivo, cada crítica velada era projetada para semear dúvida e desconfiança, criando um ambiente em que Suzy se sentia constantemente julgada e vigiada. Apesar de todas essas pressões externas, a ligação entre Suzy e Carlos continuava a se fortalecer. Em pequenos momentos roubados, eles compartilhavam olhares e gestos de cumplicidade que desafiavam o perigo que os cercava. Um toque de mão, um sorriso contido, uma conversa silenciosa, tudo isso fortalecia um vínculo que se tornava cada vez mais difícil a ignorar. Em uma tarde quente de verão, Carlos convidou Suzy para um passeio pelos campos da fazenda. Caminharam lado a lado e cada passo parecia carregado de significado. O ar estava pesado de aromas de flores e grama recém-cortada, e o calor do sol parecia amplificar a tensão entre eles. Cada palavra trocada era cuidadosamente medida, mas cada olhar prolongado falava mais do que qualquer frase poderia expressar. Durante o passeio, Suzy percebeu que estava sendo observada novamente, mas desta vez não apenas por Rafael e Lívia, mas também por si mesma. Seus sentimentos estavam se tornando mais claros, mais intensos, e ela se deu conta de que não poderia mais negar a profundidade da atração que sentia por Carlos. A mistura de desejo, medo e excitação era avassaladora, e a jovem babá sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Carlos, por sua vez, lutava contra a sua própria razão. Ele compreendia os riscos de se envolver com Suzy, mas sua vontade de estar perto dela, de protegê-la e de sentir a conexão intensa que compartilhava era quase irresistível. Cada gesto de carinho, cada palavra de atenção, cada olhar prolongado fortalecia um vínculo que parecia desafiar todas as barreiras impostas pela família e pela sociedade. Enquanto caminhavam, uma súbita tempestade se formou no horizonte. Nuvens escuras se acumularam rapidamente e o vento começou a soprar com força. Suzy e Carlos correram para se abrigar sob uma árvore frondosa e, nesse instante, o mundo ao redor desapareceu. A chuva começou a cair, molhando-os lentamente, e a proximidade forçada criou um momento de intimidade que ambos sentiram profundamente. O toque da água misturava-se à eletricidade que fluía entre eles, e por alguns segundos nada mais importava além da presença um do outro. Suzy sentiu o coração disparar e uma mistura de medo e desejo se apoderou dela. Carlos, com a mão gentilmente segurando a dela, parecia compreender cada emoção sem precisar de palavras. O silêncio da tempestade ao redor contrastava com a intensidade do momento, tornando-o inesquecível. Ao final da tempestade, enquanto voltavam para casa, Suzy percebeu que algo havia mudado. A tensão silenciosa que antes pairava entre eles se transformava em uma promessa não dita, em uma ligação que se fortalecia a cada momento. Ela sabia que os obstáculos eram enormes, a desaprovação de Rafael, a manipulação de Lívia, o julgamento da sociedade, mas também compreendia que o amor que começava a florescer era tão poderoso para ser ignorado. Então, Sam. Naquele dia, Suzy adormeceu com a sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. A fazenda Monte Verde, com todos os seus segredos, intrigas e desafios, tornaram-se o cenário de um amor impossível, intenso e irresistível. E enquanto sonhava com o futuro incerto, a jovem babá compreendeu que para proteger o que sentia, teria que ser corajosa, determinada e pronta a enfrentar qualquer adversidade. Porque nada, nem mesmo a fortuna ou o orgulho da família Maia, poderia apagar o que nascia entre ela e Carlos. A manhã seguinte na fazenda Monte Verde começou com uma névoa suave cobrindo os campos, dando à propriedade um ar etéreo, quase mágico. Suzy despertou cedo, ainda com as lembranças da tempestade da véspera frescas em sua mente. Cada gota de chuva, cada toque compartilhado com Carlos parecia ter deixado uma marca invisível em seu coração. Ela se levantou, consciente de que os dias à frente seriam ainda mais desafiadores e, ao mesmo tempo, inevitavelmente fascinantes. Enquanto se preparava para o café da manhã das crianças, Suzy refletia sobre sua própria coragem e vulnerabilidade. Amar Carlos Maia não era apenas um risco social, era um risco emocional profundo. Cada gesto, cada aproximação, cada sorriso tinha o potencial de desencadear consequências imprevisíveis.
Mas havia uma força silenciosa dentro dela que a impulsionava a continuar, a explorar os sentimentos que surgiam naturalmente, apesar das advertências silenciosas de sua consciência. Carlos, por sua vez, estava consciente de que os próximos dias exigiriam ainda mais cuidado. Ele não podia permitir que os irmãos percebessem a profundidade de sua ligação com Suzy e, ao mesmo tempo, não queria se afastar dela. Havia uma tensão constante entre o desejo e a prudência, entre o amor e a responsabilidade. Cada momento em que estava próximo dela carregava uma eletricidade palpável, um magnetismo silencioso que os unia, mesmo quando os olhos do mundo os observavam com julgamento. Naquela manhã, Carlos encontrou Suzy no jardim, ajustando os vasos de flores que ela havia reorganizado na noite anterior. O sol nascente iluminava seus cabelos castanhos e a luz dourada refletia em seus olhos, revelando uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Ele se aproximou silenciosamente, observando-a por alguns segundos antes de quebrar o silêncio. Você tem um talento incrível, Suzy. Faz tudo parecer natural, disse ele, com a voz suave, mas carregada de intensidade. Suzy corou levemente, desviando o olhar, mas não conseguiu esconder o calor que percorreu seu rosto. Era impossível ignorar a atração que crescia silenciosamente entre eles, nem os sentimentos conflitantes que se misturavam à razão e ao medo. Enquanto trabalhavam juntos no jardim, pequenas interações tornavam-se carregadas de significado. Um toque acidental, um sorriso compartilhado, uma conversa silenciosa, cada gesto era carregado de uma tensão quase elétrica, que fazia o coração de Suzy bater mais rápido e deixava Carlos igualmente vulnerável à força de seus próprios sentimentos. Entretanto, nem todos estavam alheios a essa crescente ligação. Rafael, sempre vigilante, notava cada aproximação, cada gesto carregado de intenção. Sua mente calculista começava a arquitetar estratégias mais complexas para proteger a honra da família e controlar a situação antes que se tornasse irreversível. Cada detalhe observado era armazenado em sua memória, pronto para ser usado como ferramenta de manipulação ou advertência. Lívia, por sua vez, intensificava seus esforços de sabotagem. Movida por inveja e desejo de controle, começou a criar pequenas armadilhas psicológicas, comentários sutis e manipulações que colocavam Suzy em situações desconfortáveis diante da família. A cada ação, ela testava a resiliência emocional da jovem, tentando descobrir pontos fracos que pudessem ser explorados para separar o casal. Mesmo diante dessas pressões externas, a conexão entre Suzy e Carlos continuava a se fortalecer. Pequenos momentos de intimidade, um sorriso roubado, um olhar prolongado, um toque casual, criavam um vínculo silencioso, mas intenso. Ambos sabiam que o caminho seria cheio de obstáculos, mas também percebiam que algo mais profundo e verdadeiro os unia, algo que não poderia ser apagado por manipulações ou críticas. Em um momento particularmente delicado, Carlos levou Suzy para a biblioteca da fazenda, um espaço amplo, repleto de livros antigos e móveis de madeira escura, iluminado pela luz suave da manhã que entrava pelas janelas. Ali, entre prateleiras cheias de histórias e memórias, eles puderam falar sem pressa, compartilhar pensamentos e sentimentos que antes permaneciam ocultos. O ambiente, silencioso e acolhedor, parecia proteger a intimidade deles, permitindo que cada palavra fosse absorvida com cuidado e intensidade. Eu sei que não é fácil, para nenhum de nós, disse Carlos, quebrando o silêncio. Mas cada momento com você faz tudo valer a pena. Suzy sentiu seu coração apertar diante da sinceridade de suas palavras. Era impossível negar o que sentia e, ao mesmo tempo, impossível ignorar os riscos e desafios que se aproximavam. Enquanto isso, Rafael e Lívia continuavam suas intrigas silenciosas, cada uma de sua maneira, preparando o terreno para conflitos maiores. A tensão entre proteção familiar, inveja e desejo de controle estava prestes a explodir e Suzy se encontrava no centro de um furacão emocional que testaria sua coragem e determinação como nunca antes. Naquele dia, a vida na fazenda Monte Verde continuava seu ritmo aparentemente calmo, mas cada passo, cada gesto, cada olhar carregava uma intensidade crescente.
Suzy e Carlos aprendiam, aos poucos, a navegar entre o amor e o perigo, entre o desejo e a prudência, conscientes de que o futuro reservava desafios que poderiam definir não apenas seu relacionamento, mas também a própria estrutura da família Maia. Ao final da tarde, enquanto o céu se tingia de tons dourados e alaranjados, Suzy observava Carlos cuidando das tarefas da fazenda com uma destreza natural. O seu coração se enchia de uma mistura de admiração e desejo, e ela percebeu que cada obstáculo, cada tensão, cada intriga não diminuía o sentimento que crescia entre eles. Pelo contrário, parecia fortalecê-lo, tornando-o mais intenso e irresistível. Naquele momento, Suzy compreendeu algo fundamental. Amar Carlos Maia era arriscado, desafiador e imprevisível, mas era também a experiência mais verdadeira e profunda que ela já vivenciara. E enquanto a noite caía sobre a fazenda Monte Verde, ela sentiu uma determinação silenciosa crescer dentro de si. Uma vontade de enfrentar qualquer obstáculo, de lutar por aquilo que sentia e de permitir que o amor florescesse, mesmo diante de toda a oposição. O coração de Suzy estava cada vez mais entrelaçado ao de Carlos, e a jovem sabia que os próximos capítulos de sua história seriam marcados por desafios emocionais, paixões proibidas e decisões que poderiam alterar para sempre o curso de suas vidas. Nada seria fácil, mas o que surgia entre eles era poderoso demais para ser ignorado. E assim, sob o céu estrelado daquela noite, a chama do amor proibido continuava a arder, silenciosa, intensa e irresistível, preparando o terreno para os conflitos e emoções que ainda estavam por vir. O amanhecer da fazenda Monte Verde trouxe consigo um silêncio carregado de expectativas. Suzy, ainda despertando do sono, sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Cada novo dia parecia intensificar a relação silenciosa mais profunda que ela tinha com Carlos. Havia algo na rotina da fazenda, o aroma da grama cortada, o canto distante dos pássaros e o som dos passos sobre o piso de madeira, que parecia amplificar a tensão que crescia entre eles. Enquanto se preparava para atender as crianças, Suzy refletia sobre a própria vulnerabilidade. Ela sabia que cada gesto com Carlos era observado, interpretado e muitas vezes criticado. Mas também sentia que cada pequena interação trazia uma oportunidade de aprofundar o vínculo que crescia silenciosamente. Seu coração, antes cauteloso, começava a se render a uma atração irresistível, uma força que parecia desafiar toda a lógica e razão. Carlos apareceu na cozinha, silencioso, observando-a enquanto ela ajustava a mesa. O olhar dele não era apenas de supervisão, carregava uma intensidade que parecia penetrar na própria alma de Suzy. Ela corou, desviando o olhar, mas não conseguiu ignorar a eletricidade que percorria seu corpo. Havia uma conexão invisível, quase tangível, que os unia de maneira silenciosa, mas profunda. Enquanto o dia avançava, Suzy e Carlos encontraram momentos de cumplicidade que pareciam pequenos refúgios no meio das tensões que os cercavam. Um sorriso, um gesto de atenção, um toque acidental, cada detalhe construía uma narrativa silenciosa de desejo e proximidade. A intensidade desses momentos contrastava com a vigilância constante de Rafael e as manipulações sutis de Lívia, criando um cenário de tensão que parecia crescer a cada hora. Rafael observava cada gesto de Suzy com uma frieza calculista. Ele não permitia que nada passasse despercebido e planejava estratégias para proteger a honra da família. Cada interação, cada aproximação era cuidadosamente monitorada, e ele estava pronto para intervir a qualquer momento. A pressão silenciosa que exercia sobre Suzy era constante, e ela sentia o peso de cada olhar, cada comentário velado e cada gesto crítico que surgia à sua volta. Lívia, por sua vez, intensificava suas tentativas de minar a confiança de Suzy. Movida pela inveja e pelo desejo de controle, espalhava insinuações e pequenas mentiras, manipulando membros da família para que observassem a jovem babá com desconfiança. Cada ação dela tinha como objetivo criar um ambiente de tensão e insegurança, tornando cada decisão de Suzy mais difícil e cada aproximação com Carlos mais arriscada. Apesar de todas essas pressões externas, Suzy e Carlos continuavam a aprofundar seu vínculo.
A paixão que surgia entre eles era intensa, quase incontrolável, e cada gesto, por menor que fosse, carregava significados que transcendiam palavras. A tensão entre desejo e prudência criava momentos carregados de emoção, tornando cada encontro uma experiência única e transformadora. Em uma tarde de verão, Carlos convidou Suzy para explorar uma parte isolada da fazenda, longe dos olhos atentos de Rafael e Lívia. Caminharam juntos por trilhas estreitas entre árvores antigas, cada passo aproximando-os mais. O som da natureza ao redor parecia amplificar a intensidade do momento, e a proximidade física tornou a tensão quase insuportável. Cada gesto, cada palavra sussurrada carregavam uma mistura de desejo, cuidado e vulnerabilidade. Enquanto caminhavam, Suzy percebeu que seu coração estava cada vez mais ligado a Carlos. A presença dele trazia conforto e excitação ao mesmo tempo, desafiando todos os limites que ela havia tentado impor a si mesma. A jovem babá compreendeu que não poderia mais negar os sentimentos que cresciam dentro de si, mesmo sabendo dos riscos e das consequências que poderiam surgir. Carlos, por sua vez, sentia uma luta silenciosa entre a razão e a emoção. Ele sabia que se envolver com Suzy poderia trazer complicações enormes, mas a força da conexão que compartilhavam era impossível de ignorar. Cada gesto dela, cada palavra e cada olhar aumentavam o desejo de estar próximo, de proteger e de aprofundar a intimidade que se formava silenciosamente. No retorno à casa, uma chuva súbita começou a cair, obrigando-os a buscar abrigo sob uma antiga árvore frondosa. O vento e as gotas de chuva criaram um cenário cinematográfico carregado de emoção. Suzy sentiu o corpo aquecer diante da proximidade forçada, enquanto Carlos segurava sua mão com delicadeza, transmitindo segurança e afeto. O momento carregado de tensão e desejo consolidou ainda mais a conexão entre os dois, tornando impossível ignorar a intensidade do que sentiam. Ao chegarem à casa, molhados e exaltados, ambos sentiram a urgência de manter o equilíbrio entre emoção e prudência. A tensão silenciosa que marcava cada interação anterior agora se transformava em algo mais profundo, uma compreensão mútua de que estavam irremediavelmente ligados e que nada, nem mesmo a desaprovação familiar, poderia apagar o vínculo que crescia entre eles. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Monte Verde, Suzy refletia sobre a própria coragem. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, intrigas familiares, manipulações e julgamentos constantes. Mas também percebia que o amor que surgia entre elas e Carlos era mais forte do que qualquer obstáculo. A jovem babá compreendia que cada decisão seria crucial e que apenas sua determinação e coragem poderiam manter viva a chama de um amor que florescia em meio a adversidades. Naquele dia, a fazenda Monte Verde parecia respirar junto com sentimentos que cresciam silenciosamente. Cada canto da propriedade, cada sombra e cada brisa carregavam lembranças e promessas de encontros furtivos, olhares intensos e emoções que desafiavam a lógica. Suzy e Carlos estavam cientes de que o futuro reservava desafios ainda maiores, mas também sabiam que o vínculo que compartilhavam era poderoso demais para ser ignorado. E assim, sobre o céu estrelado daquela noite, Suzy adormeceu com a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. O amor proibido, a paixão intensa e os obstáculos que surgiam diante dela e de Carlos não eram apenas desafios, mas também a prova de que aquilo que nascia entre eles era verdadeiro, profundo e capaz de resistir a qualquer adversidade. A fazenda Monte Verde, silenciosa e majestosa, tornava-se o palco de uma história de amor que prometia ser tão inesquecível quanto irresistível. O sol despontava sobre os vastos campos da fazenda Monte Verde, tingindo o horizonte com tons de dourado e rosa. Suzy acordou com o coração ainda acelerado pelas emoções do dia anterior, consciente de que cada momento com Carlos tornava sua vida mais intensa e complexa. A rotina da fazenda, que antes parecia previsível, agora se entrelaçava com sentimentos que ela não podia controlar e nem desejava afastar. Ao preparar o café da manhã das crianças, Suzy refletia sobre a delicadeza e a intensidade de cada gesto de Carlos.
O vínculo que crescia entre eles não era apenas físico ou romântico, era uma conexão silenciosa, quase espiritual, que desafiava o tempo e a lógica. Cada toque de mão, cada olhar trocado, cada palavra sussurrada criava uma rede de emoções que se tornava mais difícil de ignorar. Enquanto ajustava os utensílios na cozinha, Carlos apareceu, trazendo consigo uma energia silenciosa e magnética. Seu olhar encontrou o dela, e por alguns segundos, o mundo ao redor desapareceu. O simples ato de estar próximo dele fazia o coração de Suzy disparar, e a tensão entre desejo e prudência tornava-se quase palpável. Ele não precisava falar, a presença de Carlos era suficiente para comunicar afeto, proteção e desejo. Ao preparar os passeinhos diários, Suzy estava atenta, observando cada gesto e pisada. A linguagem dos cavalos tornava-se reconhecível, percebendo qualquer franzidons ou expressão de ouvido como uma linguagem que revelava os verdadeiros desejos de Carlos. Enquanto batiam seus cavalos, Carlos conversavam discretamente, aproveitando cada oportunidade para se aproximar dele, mesmo que de maneira discreta. Um sorriso compartilhado, uma conversa silenciosa, um toque casual, tudo contribuía para fortalecer uma ligação que se tornava cada vez mais intensa e impossível de ignorar. A paixão entre eles crescia de forma silenciosa, mas poderosa, transformando cada dia na fazenda em uma experiência carregada de emoção e desejo contido. Em uma tarde particularmente quente, Carlos levou Suzy para o estábulo, onde os animais descansavam sobre a sombra das árvores. O ambiente era silencioso e acolhedor, proporcionando um refúgio do mundo exterior e das pressões familiares. Caminhando lado a lado entre os cavalos e o aroma da feno fresco, eles compartilharam olhares prolongados e gestos discretos de afeto, sentindo a intensidade da conexão que os unia. Suzy percebeu com uma mistura de excitação e receio que cada gesto de Carlos a fazia sentir-se vulnerável e ao mesmo tempo protegida. Havia algo na maneira como ele a observava, na gentileza de cada toque, que transmitia segurança e desejo ao mesmo tempo. Ela sabia que se entregasse totalmente a esse sentimento, estaria abrindo seu coração para um amor proibido, intenso e perigoso. Carlos, consciente da intensidade do que sentiam, lutava para equilibrar emoção e prudência. Ele sabia que se envolver completamente com Suzy poderia trazer complicações enormes, não apenas com a família, mas também com a sociedade e as expectativas impostas sobre ele. No entanto, cada gesto dela, cada sorriso e cada olhar corroía a resistência que tentava manter, tornando impossível afastar-se ou ignorar o que sentia. Enquanto caminhavam pelo estábulo, uma súbita chuva começou a cair, criando uma atmosfera dramática e cinematográfica. A água misturava-se ao calor e à proximidade deles, transformando o momento em algo quase mágico. Suzy sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo, e Carlos segurou sua mão com firmeza e delicadeza, comunicando sem palavras seu desejo de protegê-la e estar ao seu lado. No retorno à casa, molhados e exaltados pela emoção do encontro, ambos compreenderam que a ligação entre eles se tornava cada vez mais impossível de negar. Cada gesto de afeto e cada momento compartilhado fortalecia o vínculo silencioso que se formava, desafiando todas as barreiras e obstáculos impostos por Rafael, Lívia ou qualquer outra pressão externa. Durante a noite, enquanto Suzy refletia sobre o dia, percebeu que sua vida havia se transformado de maneira irreversível. A paixão proibida e intensa que surgia entre ela e Carlos não era apenas um desejo momentâneo, mas algo profundo e duradouro. Ela compreendeu que para proteger e nutrir esse amor, precisaria de coragem, determinação e uma força interior que jamais imaginava possuir. A fazenda Monte Verde, com seus campos extensos, sombras densas e corredores silenciosos, tornava-se o palco de uma história carregada de segredos, emoções e tensão. Cada canto da propriedade testemunhava momentos de paixão, olhares intensos e decisões que moldariam o futuro de Suzy e Carlos. Nada era previsível e cada gesto podia transformar completamente a dinâmica entre eles e a família Maia.
No silêncio da noite, Suzy adormeceu com a sensação de que seu coração havia encontrado seu lugar ao lado de Carlos. Apesar das intrigas, dos obstáculos e das pressões familiares, o amor entre eles crescia silencioso, intenso e irresistível. A jovem sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também compreendia que nada poderia apagar a força do que estava surgindo entre ela e o homem que conquistou seu coração. E assim, sobre o céu estrelado da fazenda Monte Verde, uma nova esperança se formava. O amor proibido, intenso e irresistível, florescia, preparando Suzy e Carlos para enfrentar desafios ainda maiores, mas também prometendo momentos de paixão, cumplicidade e emoção que marcariam suas vidas para sempre. O amanhecer na fazenda Monte Verde trazia uma luz suave e dourada que penetrava pelas janelas grandes da casa principal, iluminando cada detalhe com um brilho quase mágico. Suzy acordou com o coração acelerado, ainda imersa nas emoções que cresciam entre ela e Carlos. Cada gesto, cada olhar e cada toque recente pareciam ecoar em sua mente, tornando impossível ignorar a intensidade do que sentiam. Ao preparar o café da manhã, Suzy tentava organizar seus pensamentos. O vínculo com Carlos estava se fortalecendo de maneira silenciosa, mas profunda. Cada interação anterior parecia acumular energia emocional e ela sentia que qualquer momento poderia transformar-se em algo mais. Um simples sorriso podia carregar anos de desejo reprimido e um toque casual podia ser o catalisador de sentimentos incontroláveis. Carlos apareceu na cozinha sem anunciar sua chegada, como fazia frequentemente, e a observou de longe. Havia algo em seu olhar que ia além do simples afeto. Era desejo contido, fascínio silencioso e uma necessidade quase física de estar próxima dela. Suzy sentiu o corpo reagir involuntariamente e, por um instante, todos os medos e dúvidas se dissiparam, substituídos por uma eletricidade intensa e irresistível. Enquanto servia o café para as crianças, Suzy percebeu que Rafael a observava de canto, seus olhos frios e calculistas transmitindo desaprovação e vigilância constante. Ele estava sempre atento, pronto para intervir no menor sinal de aproximação entre Carlos e Suzy. A jovem babá sentia-se pressionada, mas também determinada a não deixar que a tensão externa destruísse o que crescia entre ela e o fazendeiro. Lívia, por sua vez, continuava a operar silenciosamente, espalhando insinuações e boatos que buscavam minar a confiança de Suzy e enfraquecer seu vínculo com Carlos. Cada gesto dela era calculado com precisão, cada comentário era uma pequena armadilha, e sua habilidade em manipular o ambiente tornava a vida de Suzy cada vez mais desafiadora. Ainda assim, a jovem aprendia a resistir, a identificar sinais de manipulação e a fortalecer sua própria determinação. Mais tarde, Carlos convidou Suzy para acompanhar-lhe até a parte mais isolada da fazenda, um campo cercado por árvores antigas, onde o vento soprava com intensidade e o aroma da grama recém-cortada impregnava o ar. Caminhando lado a lado, ambos sentiam a tensão do momento e a inevitabilidade do desejo silencioso que os unia. Cada gesto e cada olhar tornavam-se significativos, carregando mensagens que palavras não poderiam expressar. Enquanto caminhavam, a chuva começou a cair lentamente, criando um cenário de drama e intensidade. As gotas caíam sobre eles e a proximidade forçada aumentava a intimidade. Suzy sentiu o coração acelerado e a adrenalina percorrer seu corpo. Carlos segurou sua mão com delicadeza, transmitindo proteção, desejo e um afeto silencioso que a deixou sem fôlego. O momento parecia mágico, como se o tempo tivesse parado para permitir que a paixão emergisse sem obstáculos. Ao abrigo de uma árvore frondosa, os dois compartilharam palavras baixas, sussurros que desafiavam convenções, expectativas e obstáculos, prometendo emoções que marcariam profundamente a vida de ambos. Só eles poderiam ouvir. Suzy percebeu que a vulnerabilidade que sentia não era apenas física, mas emocional. Cada gesto de Carlos falava de cuidado, respeito e desejo intenso, e ela se sentiu envolvida em uma mistura de medo e excitação que a deixava à mercê do próprio coração. Enquanto retornavam à casa, encharcados e exaltados, Suzy refletia sobre sua própria coragem.
A conexão com Carlos era mais profunda do que jamais imaginara, e a intensidade do que sentiam tornava impossível afastar-se. Cada obstáculo, cada interferência da família, cada crítica externa tornava o amor mais resistente, mais real e impossível de ignorar. Naquele dia, a vida na fazenda Monte Verde parecia ter uma cadência própria, onde cada gesto, cada passo e cada olhar carregavam um significado oculto. Suzy e Carlos aprendiam a navegar entre a paixão e a prudência, conscientes de que o mundo ao redor estava sempre pronto para julgar, criticar ou separar. Mas o vínculo entre eles continuava a crescer, silencioso e irresistível. À medida que a tarde avançava, uma tensão silenciosa pairava sobre a casa. Rafael aumentava sua vigilância, atento a cada detalhe, pronto para intervir com frieza calculista. Lívia seguia com sua manipulação, espalhando boatos e fomentando suspeitas. Suzy, entretanto, começava a entender que para amar Carlos plenamente, precisaria não apenas enfrentar essas pressões externas, mas também confiar na força do próprio coração e na sinceridade do vínculo que compartilhavam. Durante a noite, sob um céu limpo e estrelado, Suzy olhou para a fazenda Monte Verde com uma sensação de destino e inevitabilidade. O amor que crescia entre ela e Carlos era proibido, intenso e arriscado, mas também verdadeiro, profundo e transformador. Nada poderia apagar o que sentiam, e cada desafio se tornava uma oportunidade para fortalecer a conexão silenciosa que os unia. À medida que a tarde avançava, uma tensão silenciosa pairava sobre a casa. Rafael aumentava sua vigilância, atento a cada detalhe, pronto para intervir com frieza calculista. Lívia seguia com sua manipulação, espalhando boatos e fomentando suspeitas. Suzy, entretanto, começava a entender que para amar Carlos plenamente, precisaria não apenas enfrentar essas pressões externas, mas também confiar na força do próprio coração e na sinceridade do vínculo que compartilhavam. Durante a noite, sob um céu limpo e estrelado, Suzy olhou para a fazenda Monte Verde com uma sensação de destino e inevitabilidade. O amor que crescia entre ela e Carlos era proibido, intenso e arriscado, mas também verdadeiro, profundo e transformador. Nada poderia apagar o que sentiam, e cada desafio se tornava uma oportunidade para fortalecer a conexão silenciosa que os unia. E assim, Suzy adormeceu com a certeza de que cada escolha, cada gesto e cada momento compartilhados com Carlos a preparavam para um futuro imprevisível, mas cheio de paixão e intensidade. A manhã seguinte na fazenda Monte Verde surgiu envolta em uma bruma delicada, filtrando a luz do sol em tons suaves sobre os campos verdejantes. Suzy acordou com o coração acelerado, ainda sentindo o efeito da proximidade e dos gestos discretos de Carlos nos últimos dias. Cada momento juntos havia deixado uma marca indelével, um fio invisível que os ligava de maneira intensa e silenciosa. Enquanto preparava o café da manhã para as crianças, Suzy refletia sobre a complexidade de seus sentimentos. O amor que florescia por Carlos era ao mesmo tempo excitante e aterrador. Ela sabia que cada gesto, cada sorriso e cada toque carregava consigo riscos sociais e emocionais. Mas havia algo irresistível na intensidade desse vínculo, algo que a fazia ignorar as advertências silenciosas do mundo à sua volta. Carlos apareceu na cozinha com seu habitual ar de presença silenciosa e magnética. Seu olhar encontrou o dela, e por alguns segundos, tudo ao redor desapareceu. Não era apenas atração física, era uma conexão profunda, quase espiritual, que transmitia desejo, cuidado e proteção simultaneamente. Suzy sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e o coração disparou involuntariamente, reconhecendo a força do que surgia entre eles. Enquanto servia o café às crianças, Suzy percebeu que Rafael os observava atentamente, cada gesto registrado em sua mente calculista. Ele era implacável na vigilância, sempre pronto para intervir e manter a reputação da família intacta.
Cada interação entre Carlos e Suzy representava para ele uma ameaça que precisava ser controlada, e ele planejava minuciosamente cada possível ação para impedir que o vínculo entre eles se fortalecesse ainda mais. Lívia, por outro lado, intensificava suas estratégias de manipulação. Movida por inveja e desejo de poder, espalhava rumores e comentários que visavam minar a confiança de Suzy. Cada palavra, cada gesto e cada insinuação tinham como objetivo criar insegurança e afastar a jovem babá de Carlos. Ela acreditava que controlar a narrativa era essencial para manter sua posição e influência dentro da família. Mesmo diante dessas pressões externas, Suzy e Carlos encontravam pequenas oportunidades de intimidade. Um toque de mão, um sorriso compartilhado, uma conversa em sussurros, tudo contribuía para fortalecer o vínculo entre eles. Cada momento roubado carregava uma tensão quase elétrica, tornando cada gesto significativo e memorável. A paixão que crescia era silenciosa, mas poderosa, moldando suas emoções e decisões de maneira inevitável. Em uma tarde de verão, Carlos convidou Suzy para um passeio por uma parte isolada da fazenda, um campo cercado por árvores antigas que oferecia privacidade e tranquilidade. Enquanto caminhavam lado a lado, cada passo parecia carregado de significado. O som da natureza ao redor amplificava a tensão entre eles, e a proximidade física tornava impossível ignorar a intensidade do desejo silencioso que crescia entre os dois. Uma chuva súbita começou a cair, transformando o cenário em algo cinematográfico. As gotas caíam sobre eles e o contato físico involuntário aumentava a intimidade do momento. Carlos segurou a mão de Suzy com delicadeza, transmitindo proteção, afeto e desejo simultaneamente. Suzy sentiu a mistura de excitação e vulnerabilidade, percebendo que o vínculo entre eles era irresistível e impossível de negar. Enquanto se abrigavam sob uma árvore, trocaram palavras baixas e olhares intensos. Suzy compreendeu que não se tratava apenas de atração ou desejo. Havia algo mais profundo, uma ligação silenciosa que os unia e transformava cada gesto em emoção pura. Carlos, consciente da intensidade do momento, lutava para equilibrar razão e emoção, enquanto Suzy se rendia lentamente à força de seus sentimentos. Ao retornarem à casa, molhados e emocionados, ambos sentiram que a conexão se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Cada gesto de afeto, cada instante compartilhado, fortalecia um vínculo silencioso, preparando as surgiu a enfrentar os desafios que surgiriam. Rafael e Lívia permaneciam como sombras de vigilância e manipulação, mas a força do que nascia entre Suzy e Carlos começava a superar todas as barreiras. À noite, Suzy deitou-se refletindo sobre os acontecimentos. A paixão que crescia entre elas era proibida e intensa, mas também verdadeira e transformadora. Nada poderia apagar o que sentiam, e cada obstáculo se tornava uma oportunidade de fortalecer a conexão. A fazenda Monte Verde, silenciosa e majestosa, tornava-se palco de um amor que desafiava convenções, expectativas e pressões familiares, prometendo emoções inesquecíveis. O coração de Suzy estava irreversivelmente ligado ao de Carlos. Cada decisão, cada gesto e cada momento compartilhados os preparavam para um futuro incerto, mas carregado de paixão, cumplicidade e emoção. O amor proibido florescia em meio a desafios, intrigas e tensões familiares, mostrando que quando duas almas estão destinadas a se encontrar, nenhuma barreira pode impedir que se unam. Enquanto a lua iluminava os campos e a brisa suave acariciava a fazenda Monte Verde, Suzy fechou os olhos com a certeza de que o amor que sentia por Carlos era poderoso demais para ser ignorado. Os obstáculos eram grandes, mas a intensidade do vínculo silencioso os tornava invencíveis. O que nascia entre eles não era apenas paixão, era uma força capaz de superar qualquer adversidade, pronta para enfrentar tudo que o destino reservasse. O amanhecer na fazenda Monte Verde trouxe consigo um silêncio carregado de promessas e tensão.
Suzy despertou com o coração acelerado, consciente de que os últimos dias haviam mudado sua vida de maneira irreversível. Cada olhar, cada gesto e cada toque compartilhado com Carlos haviam criado um vínculo silencioso, mas intenso, impossível de ignorar. Enquanto se preparava para atender as crianças, Suzy refletia sobre os obstáculos que surgiam constantemente. A vigilância fria de Rafael, a manipulação sutil de Lívia, o julgamento silencioso de toda a família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que cada dificuldade servia para fortalecer sua coragem e determinação. O amor que crescia entre ela e Carlos era mais forte do que qualquer crítica ou intriga. Carlos entrou na cozinha com seu habitual ar silencioso e magnético. Ao encontrar o olhar de Suzy, sentiu novamente a força da ligação que os unia. Não havia necessidade de palavras. Cada gesto e cada expressão transmitiam desejo, cuidado e proteção simultaneamente. Suzy, sentindo a proximidade dele, percebeu que qualquer tentativa de negar seus sentimentos seria inútil. Rafael, sempre atento, observava cada interação, analisando a dinâmica com frieza calculista. Cada gesto de Suzy e Carlos era interpretado como ameaça à reputação da família. Mas, enquanto ele planejava suas ações para separar o casal, Suzy se fortalecia com cada desafio, aprendendo a confiar em seu próprio julgamento e na sinceridade do vínculo que compartilhava com Carlos. Lívia, movida pela inveja e pelo desejo de controle, continuava suas manipulações. Comentários sutis, insinuações e boatos eram espalhados com precisão, mas Suzy havia aprendido a discernir entre verdade e tentativa de sabotagem. Cada ataque psicológico a tornava mais resiliente, mais consciente da força do amor que crescia silenciosamente dentro de si. Em uma tarde quente, Carlos convidou Suzy para caminhar pelo pomar isolado da fazenda. Entre árvores frutíferas e sombra acolhedora, eles se aproximaram silenciosamente, aproveitando cada momento de privacidade. Cada toque acidental, cada sorriso compartilhado, cada palavra sussurrada aumentava a intensidade da paixão que os unia, tornando impossível ignorar os sentimentos que surgiam. Uma chuva súbita começou a cair, criando um cenário dramático e cinematográfico. Molhados e próximos, Carlos segurou a mão de Suzy com delicadeza, transmitindo proteção e desejo. A tensão era quase palpável, cada gesto carregado de emoção e intensidade. Suzy percebeu que não podia mais resistir. O amor que sentia por ele era inevitável, profundo e transformador. Enquanto se abrigavam sob uma árvore frondosa, trocaram palavras baixas e olhares intensos. Suzy compreendeu que o vínculo que compartilhavam não era apenas paixão, mas algo maior, capaz de resistir a qualquer obstáculo ou julgamento externo. Carlos, consciente do impacto emocional do momento, segurava sua mão com firmeza, transmitindo uma promessa silenciosa de cuidado e devoção. Ao retornarem à casa, encharcados e exaltados, ambos sentiram que a conexão entre eles havia se consolidado de maneira irrevogável. Cada gesto, cada momento compartilhado, cada emoção experimentada fortalecia o vínculo silencioso, tornando impossível negar a intensidade do que sentiam. Rafael e Lívia poderiam tentar, mas o amor entre Suzy e Carlos era agora uma força que transcendia qualquer manipulação. Naquele dia, a fazenda Monte Verde parecia respirar junto com os sentimentos do casal. Cada canto da propriedade, cada sombra e cada brisa carregavam lembranças de olhares furtivos, gestos intensos e emoções profundas. Suzy sabia que o futuro reservava desafios, mas também compreendia que a força do amor que surgia entre ela e Carlos era capaz de superar qualquer adversidade. À noite, sobre o céu estrelado, Suzy adormeceu com a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. O amor proibido, intenso e irresistível, havia florescido em meio a obstáculos, intrigas e pressões familiares. A jovem compreendeu que nada poderia apagar o que sentia por Carlos e que juntos seriam capazes de enfrentar qualquer dificuldade, fortalecendo a paixão e a cumplicidade que surgiam silenciosamente. Na manhã seguinte, uma conversa definitiva ocorreu. Carlos e Suzy decidiram que nada seria maior do que o amor que sentiam. Com coragem e determinação, enfrentaram Rafael e Lívia, deixando claro que suas vidas agora seriam guiadas pelo sentimento genuíno que compartilhavam.
A resistência da família, embora intensa, não conseguiu apagar a força da união do casal. A fazenda Monte Verde tornou-se assim palco de um amor que desafiava convenções, expectativas e obstáculos familiares. Suzy e Carlos aprenderam que a verdadeira força do amor está na coragem de lutar por ele, na sinceridade do vínculo que une duas pessoas e na determinação de permanecer juntas apesar das adversidades. Cada desafio superado apenas fortalecia a paixão que crescia entre eles, tornando-a mais profunda e irrevogável. E assim, a história chegou a um desfecho onde a paixão, o desejo e a cumplicidade prevaleceram. O amor entre Suzy e Carlos não apenas resistiu a intrigas e pressões externas, mas floresceu com intensidade, transformando suas vidas para sempre. A fazenda Monte Verde, silenciosa e majestosa, permaneceu como testemunha deste amor proibido, intenso e irresistível. Uma prova de que o coração, quando guiado por sentimentos verdadeiros, encontra sempre o seu caminho.